Olá, como vocês estão? Hoje, mais uma vez, dando continuidade às nossas reflexões motivacionais sobre relacionamentos, sobre os aspectos emocionais, nós estaremos falando de uma situação interessante, que é você se relacionar com pessoas narcisistas, né? Já é difícil você relacionar com pessoas doentes emocionalmente, mas relacionar com narcisista é uma dificuldade à parte. Uma pessoa narcisista, ela expressa o seu desdém e menospreza as demais a fim de preservar a sua própria imagem, dificultando qualquer tipo de relacionamento. Ela apresenta um comportamento de arrogância, orgulho, pedantismo, vaidade, snobismo. Parecem virtudes contrárias ao que moralmente consideramos como valores do bem. Mas é isso que o narcisista executa na sua rotina comportamental. Mas estes adjetivos presumem uma personalidade maldosa ou afetada por algum tipo de problema e transtorno comportamental. Você concorda comigo? Esses e mais alguns outros sintomas podem caracterizar uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. As pessoas com esse transtorno, elas podem e são realmente difíceis de lidar. Nesse vídeo eu quero analisar com você o comportamento das pessoas com transtorno de personalidade narcisista e como você deve fazer para lidar com elas. Mas afinal de contas, o que é uma pessoa narcisista? Narcisistas parecem simples e descomplicados de avaliar e identificar. No entanto, não é bem assim. Podemos geralmente classificar os narcisistas em níveis diferentes. O transtorno de personalidade narcisista, o TPN, é um nome dado às pessoas que sofrem desse comportamento. Diferentemente do que se afirma em textos, do que se afirma na internet, esse distúrbio ele não é associado exclusivamente a pessoas famosas, como muita gente pensa, já que o narcisismo ele não possui uma ligação direta com posições socioeconômicas, e sim como a própria pessoa se percebe. E mais, como essa pessoa atribui valor e importância a si mesma. Pessoas com TPN estão absolutamente convencidas de que são melhores, distintas e mais especiais que as demais. Por quê? Essa relação hierárquica de impressão é caracterizada por determinados padrões de grandeza que assumem formas variadas. Desde comportamentos de autoveneração, a pessoa se auto-admirar, até a prepotência, que pode ser do aspecto físico-estético até do lado intelectual. Aquela pessoa que se acha melhor do que todo mundo, que se acha mais inteligente do que todo mundo. A incessante busca pela autoadmiração leva a pessoa com TPN a elevar sua autoestima a níveis altíssimos, porém desencadeando formas de não empatia entre as suas relações pessoais. É aquela pessoa chata que muitas vezes as outras pessoas evitam estar com ela. Esse distanciamento, muitas vezes, termina por isolar a pessoa do seu meio, tornando-a mais potencialmente especial em relação aos demais. A escolha por pessoas que lhe admiram tende a criar satélites que os orbitam ao seu redor. Ou seja, a pessoa procura estar com pessoas que a bajulam, que puxam o saco, que admiram, que elogiam. A tendência narcisista, ela termina muitas vezes por ser reconhecida por essas pessoas aduladoras. Então, o papel dessas pessoas que são aduladoras, que são puxa-saco, ela desestimula o diagnóstico do narcisista e o entendimento pelo qual a pessoa narcisista possa se reconhecer com este transtorno. Como lidar, então, com uma pessoa narcisista? Na verdade, uma pessoa narcisista não é tão apreciada em meios sociais, justamente por ser facilmente reconhecida. O narcisista, no primeiro contato que você tem com ele, você já percebe que aquela pessoa é uma pessoa chata, é uma pessoa que não é de bom trato. Em geral, os psicólogos que estudam este transtorno, eles afirmam que existem tipos de narcisistas que possuem traços diferenciados entre si. Vamos ver, por exemplo, algumas características. O primeiro tipo de narcisista é aquela questão relacionada à liderança. Normalmente, a pessoa narcisista ela estima ou procura cargos de responsabilidade ou posições de liderança. Dado que
nesse sentido, pode com facilidade comandar, chefiar e influenciar os seus subordinados. Tais comportamentos de liderança podem tornarem-se autoritários e sádicos pela natureza que o narcisista tem de estar exercendo o poder. O que você deve fazer numa situação dessa? A pessoa colaboradora e subordinada pode perder a sua motivação e o comprometimento na hora de realizar um bom trabalho, o que pode resultar em um aumento do estresse e a queda da produtividade. Para lidar com o superior com tendência narcisista, reconheça seu perfil, tratando de ser mais flexível e procurando se adaptar ao seu perfil. Manter o controle é essencial para você restabelecer o equilíbrio emocional de você e também na relação de trabalho com essa pessoa que é a sua figura de autoridade, mas que também é um narcisista. O outro aspecto que nós podemos destacar é o vício que a pessoa tem da autoadmiração. Uma relação com a pessoa narcisista, a longo prazo, ela torna-se quase que impossível de manter um vínculo. Por esta razão, seus relacionamentos muitas vezes são efêmeros e curtos. O que fazer? A pessoa narcisista, ela alimenta o seu ego constantemente. Portanto, o relacionamento para ela faz parte do seu jogo de poder. Os compromissos tendem a se adaptar de forma que possam se sentir dominantes da situação e se sentirem especiais e importantes. Situe em sua trajetória de relações partidas e expectativas abandonadas. Estipule limites e não se ponha em circunstância de dependência desse narcisista, principalmente no relacionamento amoroso, no relacionamento a dois. Vigie, tente reconhecer que o narcisista está querendo jogar com você, está querendo tripudiar sobre essa questão. Ao mesmo momento em que ele te admira, ao mesmo momento que ele te elogia, ele te coloca para baixo. E isso faz com que você se sinta extremamente arrasado. Então vigie, se preserve e se ame também na relação com o narcisista. O terceiro é o privilégio que o narcisista procura em todos os momentos. A pessoa com TPM, normalmente, ela permanece desconfortável em todos os ambientes, pois a sua necessidade de criar privilégios para si é constante, tanto na hora de enfrentar algum contexto de multidão, como filas, trânsito, chamadas, discussões abertas, gastos financeiros, entre outras. Para ele, a imagem estética e o status vêm em primeiro lugar. O que você deve fazer nessa situação também? O discurso sempre se situa na autorreferência, girando em torno de si. Isso que o narcisista faz. Sempre aguarda a confirmação de suas atitudes perante os outros. Ao se confrontar com situações assim, a neutralidade em determinados momentos é importante. Se mantenha neutro, não faça com que aquelas outras pessoas lá de trás, que são satélites para o narcisista, que ele se motive nesse comportamento narcisista. Não compre guerras desnecessariamente. Quem vê a concorrência para si é só narcisista, é só ele. Então, se ele te deu um presente e você não aceitou esse presente, o presente é dele. Às vezes, a rejeição e neutralidade pode até agir positivamente nesse contexto. Compreenda o seu transtorno, observe, mas não devida à sua superficialidade. Mantenha as suas opiniões e franqueza para si. Oriente um tratamento psicológico. Ele falará sempre sobre si mesma em relação a tudo na sua vida e dará opiniões decretando o fim das conversas, entendeu? Como se a opinião dele, a conversa dele, fosse a mais importante e terminasse ali qualquer questão de opinião sobre qualquer assunto. Assim é a pessoa narcisista. Algumas vezes, as pessoas narcisistas, elas podem parecer divertidas e até excêntricas. No entanto, pouca gente sabe que este é um transtorno que acomete 1% da população. O transtorno de personalidade narcisista, o TPN, realmente é complexo, pelo fato da pessoa dificilmente se reconhecer como narcisista. Diante desses sintomas,
estão ocultos emoções reprimidas, temperamento e qualidade de inferioridade. É como se a pessoa quisesse negar as suas deficiências, né, criando mecanismos de defesa contrários àquilo que ela, na verdade, realmente sente. A constante necessidade de bajulação narcisista evidencia a sua dependência